Neste vídeo eu vou falar com você sobre a diferença entre valores e estratégias. E é muito comum que essas duas palavras sejam confundidas e isso acaba atrapalhando totalmente quem não sabe reconhecer essa diferença, principalmente no momento de definir o seu propósito, de definir a sua missão de vida e de definir a forma, as estratégias, as ações que você vai ter que usar para chegar na sua missão de vida. Então, vamos fazer aqui essa diferenciação e esse vídeo, ele faz parte da Trip da Alta Performance e eu estou aqui dentro do capítulo agora, o propósito, The Particular Fever, a nossa missão. Então, o que nos motiva intrinsecamente. E quando a gente se faz essa pergunta, então, nós temos que buscar os valores que nos motivam intrinsecamente. E valores são diferentes de estratégias. Eu vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, um valor. Um valor para mim pode ser o valor de paz, segurança, felicidade, tranquilidade. Esses são valores. E por mais polêmico que isso possa parecer, pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, criminosos e pessoas que não são criminosas, muitas vezes possuem os mesmos valores. Isso significa dizer que eles estão em busca dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções. O que vai mudar é a estratégia que nós utilizamos para chegar nesse sentimento ou, nessa emoção. Por exemplo, se você quer liberdade, e você utiliza como estratégia roubar, enganar pessoas para poder ter mais dinheiro e assim adquirir a sua liberdade, então você está utilizando uma estratégia que não é uma estratégia socialmente aceita, é uma estratégia criminosa. Mas eu posso utilizar uma outra estratégia, por exemplo, trabalhar, inovar, ajudar pessoas, para que de alguma forma eu consiga monetizar essas minhas ações e assim também ter a liberdade. Então perceba que é o mesmo valor, porém a estratégia é diferente. E quando nós estamos falando de definir um propósito, definir uma missão de vida, é muito importante primeiro que a gente saiba quais são os valores que existem em nós. E a partir daí que a gente, através de uma viagem, na verdade, de autoconhecimento, de aprofundamento em nosso ser, que a gente consiga identificar quais valores são mais importantes para nós neste momento ou neste contexto. Pode ser que ao longo da sua vida alguns valores mudem. Por exemplo, se você hoje é uma pessoa que está com um valor de segurança muito bem contemplado no seu nível atual, é possível que o valor de liberdade, de alguma forma, esteja lhe motivando mais nesse momento a agir para conquistar novas coisas que o próprio valor de segurança. Então esse valor ele pode ser o mesmo por muito tempo, você pode ter 1, 2, 3 valores diferentes que são os mais fortes e você não vai escolher quais são os valores que vão lhe motivar intrinsecamente. Você vai descobrir, eles estão lá, é o que é, os valores que lhe motivam são os valores que lhe motivam, você não tem como manipular isso, o que você tem que ser é o mais sincero possível e encontrar de verdade qual é esse valor ou quais são esses valores que mais lhe motivam. E a partir daí, uma vez que você encontra isso, você vai partir para as estratégias em diferentes níveis do modelo mental que lhe aproximam ou que lhe fazem viver esse valor a maior parte do tempo. Então se, por exemplo, o meu valor principal é a paz e poder viver em paz, sem briga, sem guerra, sem discórdia, viver em paz, ter a felicidade, para mim isso é importante nesse exato momento. Então, qual é a estratégia que eu uso que está mais intimamente relacionada com esses valores? A estratégia que eu uso é a família. Então, a família é uma estratégia que está a serviço de um valor mais profundo. E quando dentro da família nós conseguimos alinhar os valores dos diferentes componentes, aí existe a possibilidade de todos atuarem mais ou menos que em sintonia em busca desse valor. Por isso que é importante na educação dos filhos, por exemplo, estar sempre
ressaltando quais são os valores mais importantes daquele núcleo familiar enquanto ele está em construção, enquanto ele está formando a opinião dele. É claro que com a opinião formada ele poderá decidir então que caminho seguir, mas é importante que um casal, por exemplo, ele se alinhe nos seus valores. Mesmo que sejam valores não necessariamente iguais, mas podem ser valores complementares, onde eu posso fazer coisas para contemplar o valor da minha esposa e ela pode fazer coisas para contemplar o meu valor. E às vezes serão as mesmas coisas que nós faremos e que contemplarão os dois valores. Isso é muito interessante. Mas perceba que família, você pode imaginar que algumas pessoas utilizam o valor, a estratégia família para ficar rico, para ganhar mais dinheiro. Então quando você decide casar com uma pessoa por um interesse financeiro, de alguma forma você está utilizando a estratégia família para chegar a um valor diferente ou a um objetivo diferente. Então perceba que nada, não estou dizendo que nada está certo, nada está errado. O certo e o errado para você vai ser diferente do que o certo e o errado para mim. Claro que existem as leis sociais, os costumes sociais gerais que ditam uma boa conduta em sociedade, e isso tem que ser o certo para todo mundo. Mas depois as nuances de o que cada um acha certo e errado como estratégia, existe aí um gap muito grande onde nós podemos escolher isso. Então perceba, primeiramente, quais são os valores mais fortes para você, que de verdade lhe movem, que de verdade... e às vezes nós temos valores que são antagônicos, isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho um valor da família, um valor, digamos assim, um valor da liberdade, que é um valor muito forte. Eu preciso de liberdade na minha vida e ao mesmo tempo eu preciso de segurança. Então, nós temos dois valores que poderiam ser valores contraditórios, mas em nossa vida nós iremos encontrar estratégias em diferentes setores de nossas vidas que possam preencher esses dois valores. Por exemplo, um valor, a família, a estratégia família, ele pode lhe ajudar a preencher o seu valor segurança, enquanto no meu caso a estratégia empreendedorismo, ela pode me ajudar a preencher, a contemplar o meu valor liberdade. E você pode ver na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus hobbies, nos livros que você lê, quais são as estratégias. Você está imerso em um mundo onde tudo o que você faz são estratégias que estão a serviço de alguma coisa. Agora, se você não sabe quais são os seus valores mais importantes, então é lógico que você não saberá quais estratégias escolher. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você sabe quais são os seus valores mais importantes, então você já tem a opção de diversas estratégias. E aí pode ser que você não acerte de primeira, mas se você sabe do que é que você está em busca, então você vai poder testar diversas estratégias para poder chegar a contemplar e a preencher a sua vida e trazer assim a autorrealização para seu ser, para a sua família. Então esse vídeo é um vídeo basicamente para falar sobre valores e estratégias, para que você conheça esses dois conceitos, para que você comece a refletir o que é valor na sua vida, o que são estratégias na sua vida, estratégias, e você vai perceber progressivamente dentro do modelo mental, dentro dessa trip da auto-performance, eu vou revelar para você os diferentes níveis onde nós vivemos. E isso é comum a todas as pessoas, e quais são as possíveis estratégias testadas e universais que ajudam as pessoas a caminharem em direção aos seus valores. Então, nosso bate-papo daqui para frente vai ser isso. Vamos falar ainda sobre propósito, sobre algumas coisas importantes de propósito e vamos encontrando aí quais são as estratégias que nós temos que usar em nossa vida para nos preencher e para realmente viver a vida que vale a pena ser vivida. Qualquer dúvida em relação a isso, mais uma vez, aqui embaixo eu sempre faço essa chamada, aqui tem uma caixa de comentários, eu transformo isso em fórum, é a maneira que eu tenho de interagir com você. Nesse exato momento eu estou falando com uma câmera, mas eu sei que atrás dessa câmera tem um ser humano que está assistindo isso, e essa é uma interação de ser humano para ser humano, e a forma da gente aproximar esse contato é através de um comentário, através da troca de algumas palavrinhas por aqui. Então, lhe desejo, mais uma vez, muita alta performance na sua vida, e eu lhe vejo nos próximos vídeos dessa trip ou nos próximos vídeos que venham aí pela frente. Um grande abraço, até a próxima.